Prezados alunos, tudo bem? Na matemática, nós temos frentes. Então, a matemática ela se divide em frentes. E quais são essas frentes, ou as frentes mais importantes? A álgebra, a aritmética e a geometria, ok? Geometria hoje é uma das frentes mais importantes da matemática. Geometria que estuda as figuras geométricas, que estuda as medidas. E nós iniciaremos geometria pelos polígonos. Polígonos. O que significa a palavra polígono? Poli, vocês sabem, poli significa muitos, significa vários. E gonos em matemática significa ângulos. Então, o significado de polígono é uma figura com vários ângulos, certo? Nós chamamos os polígonos aquelas figuras fechadas formadas apenas por segmentos de retas. Então, polígonos são as figuras fechadas formadas apenas por segmentos de retas. Vamos a três situações aqui, ó. Item A. Eu tenho uma figura fechada e ela é formada apenas por segmentos de retas, tá? Então essa figura aqui trata de um polígono, certo? Já no item B, eu tenho uma figura também formada por segmentos de retas, mas observem que ela não é fechada. Logo, não é polígono. Para ser polígono, a figura tem que ser fechada. Então, essa figura não é polígono porque ela está aberta. Certo, oitavo ano? Item C. No item C, eu tenho uma figura fechada. Não tem nenhuma abertura aqui, ó. Porém, ela não é formada apenas por segmentos de reta. Ela tem uma linha curva aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, não satisfaz as condições do polígono. O polígono são figuras fechadas formadas apenas por segmentos de retas. Como aqui essa linha não é segmentos de reta, ou seja, ela é uma curva, então essa figura também não é polígono, tá bom? E nós começaremos estudando os polígonos, apenas os polígonos. E aí dentro dos polígonos nós vamos estudar muitas coisas, e dentre elas as diagonais dos polígonos. O que são diagonais? Diagonais são aqueles segmentos, são aquelas sevianas que ligam dois vértices do polígono internamente, tá? Vamos lá. No item A, eu tenho aqui um polígono, né? Um quadrilátero formado apenas por segmentos de retas, logo satisfaz a condição de polígono. Eu vou chamar esses vértices, vou denominar esses vértices, tá? A, B, C e D. A, B, C, D. Então nós temos aqui um quadrilátero ABCD, certo? Oitavo ano. E o polígono é toda essa região aqui, ó. São as retas unidas com seu interior. E vamos verificar as diagonais? Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir de A. Então, partindo de A, quantas diagonais eu consigo? Eu consigo uma só. Só consigo essa aqui, ó. AC. Né? Porque a D e a B são lados. Então, eu só consigo a B. AC. Muito bem. Agora, partindo de B, quantas diagonais eu consigo, oitavo ano? Esta, né? BD.
Então, mais uma diagonal aqui. BD. BD. Certo? Partindo de C, eu tenho a diagonal CA. Muito bem. E partindo de D, eu tenho essa DB, que eu já tracei. Ou seja, eu marquei 4 diagonais, mas acontece que AC e CA é o mesmo segmento. Dizer AC e dizer CA significa um segmento só. Ok? A mesma coisa, BD e DB também trata da mesma diagonal. Então eu poderia dizer assim, ó, que o número de diagonais é igual a 4 dividido por 2, ou seja, 2 diagonais, certo? Muito bem. Agora, quando o polígono tem poucos lados, é fácil nós contarmos as diagonais. O problema é quando são muitos lados, um polígono de 15 lados, 20 lados. Se nós formos fazer o que nós estamos fazendo aqui, a gente demora o dia inteiro, tá? Então, para isso, criou-se uma fórmula para calcular as diagonais. E essa fórmula diz o seguinte, que D é igual N vezes N menos 3 dividido por 2. Esse N representa a quantidade de lados, tá? Então aqui são 4 lados, não são? Então N representa a quantidade de lados. E esse N menos 3, por quê? Mas professor, por que veio esse N menos 3 aí? É porque vamos pensar no A aqui, ó. O A, ele não forma diagonal com ele mesmo, né? Ele não forma diagonal com ele mesmo, ele não forma diagonal com B e ele não forma diagonal com C, ou seja, ele não forma diagonal com os vértices adjacentes. Então, por isso que a gente subtrai 3, certo? E assim, partindo de qualquer outro vértice, ó, aqui C, ele não forma diagonal com ele mesmo, ele não forma com B e ele não forma com D, ok? E dividido por 2, para não acontecer, justamente para a gente não contar diagonal duas vezes, por exemplo, AC e CA é a mesma coisa, então para não contar diagonal duas vezes, a gente divide por 2. Então essa formulazinha aqui nós vamos memorizar, tá? Para calcular a diagonal de um polígono, nós utilizamos essa fórmula aqui, n vezes n menos 3 dividido por 2. Ok, oitavo ano? Muito bem, e agora eu quero saber quantas diagonais tem esse polígono aqui, ó. Esse daqui. Tá? E voltando, tanto é que se eu jogar aqui na fórmula o item A, vamos jogar na fórmula o item A, vai ficar D igual, o meu N aqui vale quanto? 4, né? Porque são 4 vértices, são 4 lados, vezes, novamente 4 menos 3, dividido por 2. Isso implica que diagonal é igual 4 vezes 4 menos 3, 1, dividido por 2, 4 sobre 2, que é igual a quanto? Que é igual a 2. Ok, oitavo ano? Muito bem. Próximo exemplo. Já fazendo direto, nós já conhecemos a fórmula, então vamos aplicar a nossa fórmula aqui para saber quantas diagonais tem esse hexágono aí. Então, vamos à fórmula. D de diagonal, D significa número de diagonais, tá? É igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Esta é a fórmula. Toda vez que eu pedir para vocês calcularem o número de diagonais, vocês vão utilizar essa fórmula aí. Daí D igual. Bom, quantos lados nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes, troco o N por 6. 6 menos 3 dividido por 2. Isso implica que o número de diagonais é igual a 6 vezes
6 menos 3, 3 dividido por 2, teremos 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Portanto, o número de diagonais é igual a 9. Tá? Eu consigo traçar 9 diagonais aí. Certo, meus camaradinhos? E nesse item C, ele é um polígono, né? Formado por segmentos de retas, mas ele não é convexo. E agora eu quero explicar a diferença de convexo e não convexo. Qual é a diferença? Nos polígonos convexos, todas as diagonais são internas. Nos polígonos convexos, todas as diagonais são internas. Observe que no item C nós temos também um quadrilátero, porque tem 4 lados. E vamos às diagonais. Ó. Nós temos essa daqui, que é interna, belezinha. Mas, por outro lado, nós temos essa daqui que está fora, ó, tá vendo? Então, quando existem diagonais externas, nós dizemos que o polígono é não convexo. Ou, se nós preferirmos, côncavo, tá? Vocês já ouviram falar em côncavo e convexo, né? Então, os polígonos não convexos ou os polígonos côncavos são aqueles em que aparecem diagonais externas. E nós não vamos trabalhar com os côncavos agora, tá? Nós só vamos trabalhar com os convexos. Certo, meus camaradinhas? Até mais!